A quem compararei os homens dessa geração? Vocês são crianças e não sabem o que fazem. Esse texto está escrito em Lucas 7. Foi dito por Jesus há mais de 2000 anos atrás, mas parece ser um assunto muito atual, parece que foi escrito para nós nos dias de hoje. Então, nós estamos aqui, seja muito bem-vindo ao podcast Fura a Bolha. Esse é o nosso primeiro podcast e você é o nosso convidado mais que especial. Aí você pode me perguntar, Kevin, por que Fura a Bolha? Por que desse nome? É porque nós entendemos que a nossa geração precisa sair da manada, sabe? Precisa parar de seguir a manada. Nós precisamos furar a bolha, fazer diferente, mostrar que é possível sim aproveitar todo esse mundo, curtir, viver, né? Conquistar as nossas coisas, mas de uma forma diferente, né? Porque é dito para nós que precisamos seguir algo, precisamos nos manter ali atrás de uma manada, e eu gostaria de dizer para vocês que é possível sim fazer diferente, viver diferente, e por esse motivo nós estamos aqui, eu e o Jonathan. Então, fure a bolha conosco. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui. Jonathan, meu amigo, está Fala, presente. galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, é basicamente isso. Essa câmera aqui que é minha, né? Isso. É Vamos lá. basicamente isso que a gente veio idealizando durante esses dias. Para você que está chegando hoje, essa ideia nós construímos durante essa última semana. Tem sido um tempo muito incrível que nós estamos vivendo nas nossas vidas. Nós estamos aqui para criar esse podcast junto com vocês. Já queria agradecer por você estar chegando agora. Queria pedir você para se inscrever logo, porque de segunda-feira a sexta-feira nós estaremos aqui às 17 horas inicialmente, compartilhando podcast ao vivo com alguns convidados, compartilhando alguma mensagem com você que faz total sentido para esse tempo. E hoje está aqui conosco, na verdade estará conosco essa semana, o apóstolo Valdomiro Márcio Leão. Ui! Esse homem incrível, pai de 2 crianças, um cara super gente fina, especialista em assuntos voltados para homens dessa geração, das antigas também. E, Márcio, por favor, se apresente para a galera que está ao vivo junto conosco. Fale um pouquinho sobre você. Fala, meu amigo Kevin, Jonathan, alegria estar aqui inaugurando, irmão. Primeiro, hein? O primeiro, hein? Isso é honra. A Daqui gente precisa trazer experiência para o podcast que ainda é novo. Nós trouxemos Vigia, varão, nós Bota estamos quase da mesma experiência aí, geração. então bota experiência aí. Rapaz, daqui a alguns meses, vou falar assim, eu fui o cara aqui, É, o primeiro isso aí. aqui, irmão. Vamos lá. Glória a Tô na Deus. história. Amém. Então é uma amém. alegria estar aqui, né, nessa tarde, começando aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Eu acho que nós vamos aprender e vamos ensinar muitas coisas. E eu tenho certeza que vai marcar uma geração. Porque Amém. tudo que nós vamos falar aqui é voltado, né, nesse primeiro momento para homens, é para fazer um despertamento na nossa geração. Exato. A nossa geração precisa. E é claro, há mais de 15 anos eu me relaciono com homens, né, ajudando homens a vencer, a serem melhores pessoas, Uhum. melhores pais, melhores filhos. E é claro, cada dia mais, melhor ser humano. É isso que nós buscamos aqui. Exato. E falando sobre isso, cara, a gente entende que o primeiro homem que precisa ser estudado é a gente mesmo. Então, você tratando assim, você também é pastor, não é? Da sua Também. igreja. Você provavelmente lida com muitos homens, obreiros. Você vê quão difícil é cabeça de homem. Quão desafiador a palavra real para Sim. isso. E tipo assim, analisando esse cenário, analisando tudo isso, esses anos que você vem trabalhando com homens, ajudando homens, ensinando, discipulando homens, como você vê, como você enxerga o cenário dos homens dessa geração? Porque esse é o tema do nosso podcast. Hoje nós vamos conversar sobre homens dessa geração. Como você enxerga, o que você tem visto, qual é a dificuldade, desafios? Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos lá, meu amigo. Como que eu vejo, né, os homens dessa geração? Eu vejo com um grande potencial. Uhum. Talvez os homens dessa geração sejam os homens que têm o maior potencial de todos os homens que já passaram aqui. Por Sim, que você fala isso? Por conta das facilidades que nós temos, irmão. Tudo que nós temos aqui vai nos possibilitar Sim. a que essa geração, Kevin, seja melhor.
Exato. Você tem informação, um clique. Antigamente você precisava, tô falando antigamente, mas não é muito antigamente não. É, Na sua gente, época, né? Ô, Márcio, Coisa para, de, Márcio, para. coisa Na de sua 10 época. a 15 anos, né? Ô, No Márcio. máximo. Você ir, se você quisesse alguma informação, você precisava ir na biblioteca. Eu me lembro que eu estudava aqui na capital do Espírito Santo, Vitória, e eu tinha que ir lá na Fafi, irmão, fazer trabalho, e aí tinha que fazer pesquisa na biblioteca. Hoje, um clique. Exato. Tudo Então, muito assim, mais fácil, É né, Márcio? tudo muito mais fácil pra gente buscar. Então, essa geração tem tudo pra dar certo. Porém, esse porém aqui me preocupa. Porque é o seguinte, cara, nesse tempo, a nossa geração, nós estamos criando homens fracos no bem. E quando você cria homens fracos no bem, você vai fazer com que esse homem se torne mal. Explica um pouquinho melhor isso pra galera O entender. que seria o homem fraco no bem? Seria você dizer tudo, ok. Você não dizer não, Uhum. ok? Hoje Aham. os pais não dão limite pro filho. Isso é fazer os homens fracos no bem. Isso, às vezes eles confundem com, me corrija se eu estiver errado, com o amor exagerado. É isso aí. É tipo assim, É isso aí. eu aprendo, tanto na nossa geração, agora eu também sou pai, tenho estudado um pouco sobre isso, que a gente precisa entender que amar também é falar não. Exatamente. Sim. Amar também é repreender, amar também é corrigir. Então esse aspecto de que bom é aquele que fala sim para todas as coisas, realmente acaba errando em excesso. Esse daí tá criando, né, o filho fraco no bem. Uhum. E aí, o que vai acontecer? Possivelmente, né, o resultado lá na frente vai ser desastroso. E é o que nós estamos vendo. Uma geração que tem um potencial, pegando esse potencial e jogando ele na lata do lixo. Uhum. Então, é muito, mas muito perigoso, né, não saber lidar com toda essa tecnologia, com todas essas informações, Acessibilidade, né? com tudo isso que poderia e pode fazer. Eu acredito na nossa geração, já quero deixar claro, eu não sou Aham. pessimista de dizer assim, essa é a geração, é a pior geração, Sim. é a Aham. geração que não vale. Não, eu penso que essa geração, se ajustar, se os pais conseguirem ajustar sendo o exemplo para os filhos, né? Eu tenho certeza que essa geração vai marcar a sua história, porque tudo que foi feito, todas as gerações que fizeram Aham. para chegar aqui, chegamos no auge, irmão. Uhum. E há um problema, porque se você não sabe lidar com o auge, tu vai cair. Mas se você souber lidar com o auge, irmão, você pode fazer a diferença para sempre. Sim, Ah. eu vejo muito isso também. Eu fui por muito tempo, mais filho do que pai. Meu filho tem apenas 3 anos e eu sou filho, né, até hoje. Então foram 20 anos aí sendo filho, sendo cuidado pelo meu pai, pelos meus pais. E hoje eu tenho que cuidar de uma outra pessoa, do meu filho. E eu vejo quando eu era criança, adolescente, eu não conseguia entender esse não. Eu não conseguia Uhum. entender, eu não conseguia ver isso como algo bom. Não é possível que meu pai não quer deixar que eu faça isso. Não existe porquê. Se ele fala que me ama, como que ele não vai deixar? Aham. Se ele fala que me ama, por que não? Eu só quero ir ali, só quero fazer isso, só quero fazer aquilo. Mas hoje trazendo o exemplo do meu filho. Meu filho, esses dias, ele tá meio passando mal, ele tem alergia a mosquito, né, a insetos e tal. E aí ele tá com machucadinho e ele fica se coçando. Aí Uhum. sangra, aí dói, Ai, se tadinho. machuca. Então aí nós podemos tirar um exemplo disso. Uhum. Tava pensando esses dias. E quando eu vou tentar impedir ele de fazer, ele fica com raiva, ele chora, faz pirraça, coisa de criança. Aham. Mas aí nós tiramos um exemplo. Às vezes, o pai, ele quer corrigir o filho, quer fazer com que o filho saia de um problema, de uma situação, mas o filho não entende naquele momento. Aham. Meu filho não entende por que ele não pode fazer, mas eu consigo ver que aquilo vai gerar problemas muito maiores. E aí Isso é a na gente vida. já pega uma informação que, pro nível de conhecimento que ela tem, de experiência, aquilo é mal pra ela. Sim, Então, tipo, na nossa história, na nossa vida, existem coisas que realmente, só quando a gente chegar na idade do milênio do Márcio, sim. a gente vai conseguir Os entender. 84 anos. Porque, tipo,
É claro que quando a gente fala sobre homem, sobre data, sobre idade, a gente fala sobre maturidade e experiência. Sim. Quando eu escrevi meu livro, até tem um capítulo que eu falo sobre isso, sobre maturidade é muito mais que idade. O Márcio vai falar um pouco Sim. sobre isso, sobre homens que às vezes têm experiência de vida, mas não têm a maturidade, porque a maturidade ela é o nível, a capacidade de você assumir responsabilidades de evolução dentro do processo. Sim. Às vezes você vai encontrar homens de 50 anos, homens de 60 anos, que não têm a maturidade que talvez um jovem de 20 anos tenha. Sim. É verdade, Márcio? Sim, isso daqui que você está abordando é adolescência. É, O exatamente. camarada tem 50, 60 anos, mas ele quer viver uma vida de um jovem de 20, 24 anos. E quando ele não sabe isso, ele vai acabar estragando os seus próprios filhos. Sim. Porque o maior exemplo, Jonathan, você que agora é papai recente, Ah, né? glória É a o mais Deus. novo papai aqui da Beijos, turma. Zoe, minha 3 filha meses amada. sem Minha esposa dormir. está me acompanhando, amo você. Chegou aqui chorando. Ai, eu tô morrendo. porque Uma eu não semana durmo." sem dormir, o olho chega a tá fundo. Ei, Tá? gente, mas isso aí é verdade. Eu passei por isso há quase 3 anos atrás. Hoje, graças a Deus, meu filho já tá dormindo melhor. Amém, Mas eu te varão. desejo Tu uma boa- superou, tu Eu te superou. desejo uma boa sorte Eu nesses creio que próximos eu meses vou aí. chegar nesse nível de poder falar isso. Mas quando acontece isso, o pai não tá forjando porque o maior exemplo do filho não pode ser o professor da escola, Sim. não pode ser o presidente da república, Uhum. não pode ser um jogador de futebol. Tem O que ser maior pai. exemplo tem que ser Exato. o pai. Concordo. Exatamente. O pai precisa ser o maior exemplo, cara. Então, quando o pai não é e ele vive essa imaturidade, ele querer voltar à sua fase infantil, é muito perigoso, porque ele precisa saber que vai ter pessoas mais novas que vão estar olhando para ele. Uhum. Mesmo que não seja um filho, necessariamente, mas a conduta dele, às vezes, vai servir de chacota. Sim. Os mais novos, olha lá, o coroa lá tirando, né? Uhum. O tiozão lá tirando de novinho. Então, não tem problema, é assim, visitar a infância. O problema é quando o homem quer morar lá. Morar lá. isso Esse é o aí. problema. Sacou? Esse que é o Tipo problema. assim, uma das coisas que eu vejo quando a gente estuda pouco sobre o homem na Bíblia, nós vamos ver que, na maioria das vezes, o homem não é só o oposto da mulher, sexualmente, a gente tá falando de sexualidade, mas ele é o oposto de menino. Várias vezes, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, hoje eu sou homem, agora o meu comportamento muda. Então, quando a gente fala sobre homem, a gente nem vai abordar hoje aqui o assunto sexualidade. Isso aqui é tema para outro podcast. Sim. Mas sobre deixar de ser menino, deixar de ter comportamentos, ações de menino. E qual é a diferença de um homem para um menino? Fala pra gente, Márcio. A diferença vai estar no comportamento. Exato. Observe uma criança. Uma criança, você fala com ela aqui agora, ela não tem responsabilidade, é da criança. Não adianta você querer impor determinada responsabilidade, porque ela não vai saber, ela vai falhar. Sim. Já o comportamento do homem é diferente, porque ele já passou por muitas fases da vida. Então ele tem a experiência e ele tem o dever de se posicionar. Por isso que é muito diferente. Uhum. E quando Jesus fala, foi até o texto que o Jonathan trouxe aqui, o Kevin trouxe aqui, né? Jesus aborda essa questão, por quê? Porque os fariseus, eles eram meninos. Uhum. Eles não aceitavam eles não aceitavam, por exemplo, o ministério de João, que veio falando até de uma forma dura, e ele falava, esse tem demônio. É mais ou menos o que a gente estava conversando sobre. No momento em que a gente tem que engrossar um pouco o caldo, temos que ser firmes, parece que o nosso nível de consideração ele é diminuído porque as pessoas acham, repito novamente, que amar é falar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer ouvir, quer dizer. Porque o que eu aprendo? Também tenha um cuidado da forma que fala. Sim. Eu concordo com isso, mas amar de verdade ou assumir essa responsabilidade é falar aquilo que precisa ser falado do formato certo, concorda? E isso, o Kevin e Jonathan,
é extremamente importante para formar homens, né, fortes dentro da sociedade. É. Porque o papel do homem, Deus criou o homem lá em Gênesis, ele criou o homem para ser o quê? Protetor e Uhum. provedor. Exato. Então, quando você ensina o seu filho em amor, ensinar em amor é ensinar em verdade. Sim. Ensinar em amor é ensinar em coerência. Sim. É ensinar no caminho e não ensinar o caminho. Porque quando você ensina, você protege o seu filho. Uhum. Aqui está o grande segredo para formar homens fortes, homens de valores dentro de uma sociedade. E, consequentemente, a sociedade vai ser uma sociedade forte. A família vai ser uma família forte. Quando você protege o seu filho, ensinando ele em amor, ensinando ele no caminho e não o caminho. O grande problema dessa sociedade é que os pais estão transferindo a responsabilidade, ensinando os filhos o caminho. Márcio, como você entrou nesse assunto, na atualidade, né, nos dias de hoje, nós estamos com algumas coisas acontecendo. E você que é um especialista em assuntos relacionados aos homens, eu trouxe algumas imagens e vídeos para você, sabendo que você viria, estaria com a gente, nos daria a honra de estar com a gente nessa primeira semana do Fúria Bolha. E eu gostaria de mostrar algumas imagens para você, Vamos ver. um vídeo e algumas imagens, e gostaria de Que perguntar isso, hein, produção? se encaixa Demais. nesse assunto de ser fraco. Né? Nós temos uma pergunta aqui. Será que essa geração, a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo, é uma geração fraca? O que você acha sobre isso? Mas antes de você responder, o Fel e o Pablo, nossos amigos, vão colocar pra gente ali as imagens. Ao vivo, né? hein? Ao vivo, hein? Ao vivo, hein? As imagens Vamos lá. de alguns símbolos da nossa geração, alguns homens que se dizem símbolos da nossa geração. Talvez Tem o você não Rodrigo Faro, conheça, mas Sim. isso se chama cropped, tá bom? E geralmente Me chama de velho não, irmão. Geralmente isso era usado pelas mulheres, a minha mulher costuma usar, né? E alguns influencers, atores, né? Esses são atores. O Rodrigo Faro é um dos apresentadores mais bem-sucedidos do Brasil hoje. Tem um vídeo também, né? Tem um vídeo também, Pablo. E aí, Márcio, você como especialista nesse assunto, eu gostaria de saber o que você está achando dessa nova geração, dessa geração que está chegando. Aí são alguns adolescentes da Polônia. Preste atenção no que aconteceu. Não dá para sair o áudio, a produção informou ali, mas são jovens ali imitando cachorros, latindo, numa explicação que se sentem cachorros. Hoje isso é muito comum na Europa. Está acontecendo uma onda disso na Europa, está chegando no Brasil também, de pessoas que se dizem, né, jovens, homens, meninas também, que se dizem sentir-se como animais. Nesse caso aí são adolescentes e jovens, estão numa passeata LGBT e outras reivindicando outras coisas ali, e eles começam a protestar contra a polícia que está ali, eles não queriam a polícia ali, começam a latir como cachorro. Aí eu te faço uma pergunta, Márcio. O que você acha dessa geração? Você acha que essa geração que está se formando para futuras gerações são uma geração fraca ou não? Com certeza é uma geração fraca. Fel, coloca lá para mim, fazendo favor, pra gente combinar, pra gente falar aqui. Isso aí, pode deixar aí nessa imagem, desse jeito aí que tá aí. O que acontece? Quando a gente olha isso daqui, o que vem em mente? É uma geração mimada. É uma geração sem limite. Mas a culpa, vocês falaram que são meninos de 14, 15 anos. A culpa é de quem? Eu acho que, né, com certeza, do discipulado dos pais, tem grande influência. É o que a gente Às falou vezes escolhe, aqui. né? Tem uma minoria que pode escolher. Recebeu todo esse ensino que a gente está falando, mas então, maioria... Aí que eu quero entrar num negócio aqui. Porque é o seguinte, é claro que sempre vai ter uma meia-culpa. Sim. Né? Os pais e o adulto, tanto que a gente abordou aqui o tema de homens, né, que são mais velhos, que estão descendo, querendo e tendo comportamento às vezes assim, como esses daqui. Mas Salomão diz assim: há caminho que para os... peraí. Há caminho que parece ter vida, né? Não. Esse?
Eduque o seu filho no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer, ele não vai se desviar. Uhum. Acho que é Provérbios 22, 7. Então, o que acontece? Quando a gente olha isso daqui, quando a gente olha esses personagens aqui, irmão, eu penso que é falta dos pais educarem. Aham. Por quê? Porque se tiver, irmão, se tiverem educado no caminho, o que é educar no caminho, ô Jonathan? É estar junto. Sim. É Não é mostrando mostrar o só que é o caminho. Não, é Faltou mostrar com o que é você. certo. Maior testemunho. O problema é que essa nossa geração é uma geração que acostumou tudo com a facilidade. É o tempo mais fácil de tudo. Você quer um conhecimento? Você não busca. Como eu falei, eu tinha que andar de ônibus para ir numa biblioteca. Hoje você em casa ou em qualquer lugar que você estiver. É o tempo da facilidade. Você quer um lanche, você não precisa ir nem mais numa lanchonete. Sim. Com isso, você não cria relações humanas. Aham. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor, boa noite, senhora. Isso daqui não é coisa do passado, não. Isso daqui é uma questão de regra de vida. Sim. Questão de educação. Daqui a um pouco, esses adolescentes vão entrar no mercado de Aham. trabalho. Como que vão se comunicar? Você acha que isso se agrava com os pais que têm investido pouco tempo com os seus filhos? Claro que sim, isso está ligado naquilo que eu falei, né? Que estamos criando os nossos filhos, né? E estamos sendo fraco no bem. Uhum. Fraco no bem não tem problema não, seu telefone, pode ficar aqui o dia todo. Não tem problema não, pode ficar assistindo videogame, pode ficar jogando videogame, pode ficar na rua. E nisso o pai tá o quê? Tá em casa, assistindo alguma coisa, relaxando a mente. Quando você tem esse tipo de comportamento, o resultado é esse aqui. Porque quando você não gasta tempo com seus filhos, não investe o tempo de qualidade com seus filhos, a tendência é essa. Quer ver uma coisa? Você torce para que time, Kevin? Maior do Brasil. Flamengo? você acertar. Flamengo. Coringão, Corinthians. Maior do Brasil é quem, John? Ah, Mengo. Ah, então, Me- vamos Calma lá. aí, pô, Já calma até aí. é mais Vamos- íntimo. já Não é começamos Flamengo, é errado. Mengo. Já não vai voltar amanhã. Olha só, o que faz o torcedor ser tão fiel a um time? Ó, vamos chutar aqui. Tinha lá uns ratos lá no Rio de Janeiro que eles foram pra divisão, né? Foram rebaixados. Tem 10 anos, por exemplo, que o Vasco não faz nada, não ganha nada, não bate ninguém. E aí o que acontece? Os caras estão no Maracanã ontem. Levaram 60 mil pessoas. A torcida gritou, incentivou. Eu falei assim, caraca, que top, bicho. Eu sou flamenguista, mas eu vi a torcida do Vasco ali. Os caras apanha, são zoados de flamenguista, corintiano, palmeirense. E como, viu? Mas os caras não abandonam o time. Sim, O time sim. tem 10 anos. Meu filho tem 10 anos, camarada. Imagine uma criança de 10 anos, nunca gritou é campeão. Eu acho que a torcida do Vasco, Botafogo e Fluminense deveria ser a maior torcida do Brasil. A torcida mais apaixonada é a do Vasco. Não tem condição, irmão. Aham. É um ano sim na Série A, um ano não na Série B. Eles ficam nessa. pô. Mas então, é aí que eu quero chegar. Por que o camarada, o homem, né? É claro que tem mulher, mas futebol com certeza é mais homens, né? 80% aí que está envolvido no futebol é o público masculino. Por isso que eu tô me direcionando sempre ao Uhum. masculino por conta disso. Por que o camarada é mais fiel ao time de futebol do que a esposa? Ó, boa. Pesado, hein? Por que o camarada é mais fiel ao time do futebol que a sua própria igreja? Tem pessoas que hoje tá na Batista, amanhã tá na Metodista, depois da manhã tá na Assembleia, depois tá na Maranata, depois tá na Universal e depois tá em lugar nenhum. Ele não é fiel a nada, mas o camarada, ele é fiel Ao ao Vasco. time do futebol. Meu Ao Deus, Vasco. O que Vasco decadência. apanha de todo mundo, O Vasco irmão. é triste, Pega- né? Gente, Camarada você que tá tá Isso aí, que eu ia triste. falar vascaíno, agora. Eu ia perdoa, falar isso né? agora. Mas a gente Pessoal, Mas é precisa só lidar com a brincadeira, tá? verdade um pouquinho, se mas... você torce pro Vasco, eu tenho muito orgulho de você, cara. Você é uma pessoa que tem um... Você ama isso, porque não tem outra explicação. Você é um forte dessa geração. Tem opinião e não Você é muda. fiel, você é fiel. Então,
o porquê? Eu fiquei nesse dilema, cara, eu preciso entender isso. Por que que as pessoas são fiel, os homens são fiel a um time de futebol, mas não são fiel a uma família, a uma esposa, aos filhos, abandonam? E normalmente o torcedor de futebol não. E eu cheguei a uma conclusão seguinte: é o tempo. Por que que tem gente que não gosta de futebol? Porque ele nem Nunca pesquisa. assistiu, nunca viu. Ele não tá nem aí. Que é Então, aquilo que você gasta tempo, irmão, vai gerar amor, vai gerar dedicação. Sabe por que que os casamentos estão acabando? Porque tá faltando o homem investir tempo no relacionamento. Sabe por que que Yes. acontece isso daí? Porque os pais não estão investindo tempo com seus filhos. É. Não é tempo de estar aqui, não. É tempo de qualidade, de brincar, de conversar. Entendeu? Ensinar, de né, Márcio? formar, de ensinar, formar o caráter nos filhos. O seu filho, o Kevin, vai ser o que você quiser que ele seja. A sua filha, Jonathan, vai ser o que você quiser que ele seja. Sim. Se você investir tempo nele, o seu tempo, um tempo de qualidade, não importa. Pode ser 1 hora. O que você ensinar ele vai crescer e não vai se desviar disso. Yes. Existe uma frase, Márcio, você estava falando agora sobre tempo, mas um pouco antes você estava falando sobre homens fracos, né? Existe uma frase do Sheik, criador de Dubai, que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. O que Uau. que isso significa? E ele continua falando e ele dá o exemplo dos avós dele. Ele fala: ó, o meu bisavô andou de camelo, o meu avô andou de camelo, meu pai andou de camelo, eu andei de Mercedes, meu filho vai andar de Tesla e por assim sucessivamente, mas o meu neto, bisneto, vai voltar a andar de camelo. Uhum. Por quê? Porque isso é um ciclo. Quanto mais fácil as coisas ficam, você para de valorizar. Sim. Você para de se esforçar, você começa a se acomodar, você vai deixando aquilo. É muito fácil. Eu não Uhum. preciso estudar ali, é só bem fácil. Ah, eu não preciso correr atrás, eu não preciso disso, de aquilo. A minha vida já está resolvida aqui, não me importo muito. E isso faz com que essa geração acabe se tornando isso aí. Yeah. O Sabe? sucesso é inimigo do potencial. Porque quando você tem o sucesso, você Cara, tem a tendência De novo, não, de de parar. novo, por favor, de novo essa. O sucesso é Câmera nele. inimigo do potencial. Yes. Porque quando você tem sucesso, você tem a tendência de parar. Eu já conquistei, Aham. mas é muito importante não conquistar apenas por você, pela geração que vem atrás. Exato. Sim. Eu tenho que pensar não somente em mim, mas o legado que eu tô deixando dar- pro meu É dar filho. sequência nisso. Mas eu me lembro de uma experiência, cara, que eu tive com meu pai. E isso foi algo que mudou minha vida. Eu lembro que uma vez, eu era da 7ª série, que é 7ª. E tinha um rapazinho na minha escola que ele queria brigar comigo. E tipo assim, a direção que eu tinha em casa, Márcio, do meu pai era: você não pode brigar na escola. Porque se você brigar e apanhar lá, você vai apanhar em casa também. Então, tipo assim, Eu já não- ouvi muito isso. eu tinha uma direção, eu tinha uma orientação de que eu não podia brigar. Só que foi se dificultando cada vez mais a minha relação com esse rapaz, ao ponto de que tava ficando insustentável. E eu cheguei pro meu pai e tive uma conversa muito séria. Eu falei: pai, me ensina a brigar. Me ensina a brigar porque, pelo menos, me defender eu preciso aprender. Porque se o moleque vir bater em mim, eu preciso aprender a me defender. Ele falou com todo o sorriso do mundo: claro, meu filho, levanta, fica de pé, vamos brincar de lutinha que eu vou te ensinar a brigar. Você forte desse jeito, Rapaz, eu não era eu não musculoso tava na desse academia ainda jeito. não. Hoje tá melhorzinho. Misericórdia. Se na academia Ganhei- tá ei, misericórdia. Ganhei uns quilinhos, mas falta muito ainda. Mas naquela época era pior. E aí eu lembro que, beleza, fiz aquela posezinha de UFC, pá. Quando eu cheguei perto dele assim, eu fingi que dei um soco. Ele se desviou, irmão. Do jeito que ele tava, ele me deu um cruzado, né, que ele fala de baixo pra cima, um cruzado na barriga. Mas, mano, foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que eu caí no chão chorando, pá, e discutindo com meu pai. Pai, poxa, eu queria que o senhor me ensinasse a lutar, que o senhor me ensinasse a brigar pra me defender. Meu pai olhou pra mim e falou bem assim: meu filho, aprenda uma coisa. Se você está disposto a lutar, entenda que o mundo não vai te bater devagar. É isso aí. Ele te ensinou certo.
Ele te ensinou a lutar. É aí, cara, isso eu falo pra nossa geração, pra essa geração que se diz cristã também. Aqui eu faço um parêntese. A gente diz que é cristão, mas muitas vezes a gente assume essa guerra, a gente se declara opositores do diabo, do nosso inimigo, mas nós não estamos preparados para isso. Então, se você quer lutar, irmão, entenda uma coisa: o mundo não vai te bater devagar. Lá fora, o meu amigo, ou melhor, o meu adversário, que era aquele rapaz, ele não iria brincar comigo de brigar. Com certeza. Ele iria brigar para valer. Então, a nossa geração precisa entender que a gente precisa se preparar para as lutas que vão vir. E É são o que a gente está muitas, falando. irmão. São São muitas. Exatamente. E assim, como você deu o exemplo do seu pai, quem prepara os filhos são os pais. Yes. Os filhos são como flecha, que você solta, certo? Para que ela possa chegar no local de quem tá, aonde ele quer. Sim. Então, eu tô aqui, né? Eu tenho meu filho é uma flecha. Eu quero que ele chegue lá naquele quadro. Então, eu vou mirar aqui e vou fazer chegar lá. Então, os pais precisam ter essa consciência para que não chegue isso aqui. Isso daqui, para mim, é um retrato, claro, né? De homens fracos que estão formando filhos fracos. E nós precisamos formar filhos fortes, homens fortes. Por quê? Porque se nós formarmos homens fracos, nossa família vai ser fraca, nossa sociedade vai ser fraca, as igrejas vão ser Sim. fracas, entende? Yes. Todo o nosso futuro se torna comprometido, né? Isso aí. Hoje eu soltei um Reels no meu Instagram, pra quem não me segue lá, Kevin Scopel, pode Olha, seguir. fez a publi. Já vou dar mole não, né? Segue a gente lá no Instagram, nós vamos soltar alguns cortes do nosso podcast lá também. E eu falei sobre os nossos jovens serem infiéis, Márcio. Né? Eu falei um pouquinho sobre isso e hoje o jovem, ele é infiel no relacionamento, ele é infiel num relacionamento familiar, no relacionamento amoroso, com a sua família, com os seus amigos e principalmente também com os seus princípios. Né? Às vezes o jovem ele não consegue se manter fiel naquilo que ele acredita, naquilo que ele foi ensinado, aquilo que ele carrega. E eu gostaria de perguntar para você, o que você acha? Você acha que essa geração de homens que está vindo, homens quando eu falo assim masculino também, né, as mulheres também, essa nova geração que está vindo, é uma geração infiel? O que você acha sobre isso? Na verdade, a questão da infidelidade, ela vem desde que o mundo é mundo. Yes. Muito bom. Essa é uma, para mim, quando se trata esse assunto de infidelidade, para mim é ausência de caráter. Uhum. E assim, só tem uma maneira de você mudar isso. Primeiro, voltando os seus olhos para princípio. E assim, é dia a dia. Ou o milagre de Deus, irmão. Uhum. Porque nós, a cada dia, todo ser humano precisa buscar aquilo que Paulo disse lá em Gálatas 5:22, quando ele fala do fruto do Espírito, que é ter paz, longanimidade, bondade. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Uhum. E nós precisamos forjar esse caráter em nós. O nosso caráter, ele pode ser mudado. Eu também acredito. Deus não muda a sua personalidade. Ele não vai mudar a sua personalidade, Jonathan. A sua personalidade é uma, do Kevin é outra, a minha é uma. E isso está tudo certo, isso é muito bom. Ok? O que Deus vai mudar em nós é o nosso caráter. A forma da gente falar, da gente agir, da gente pensar. Lembra dessa chacina que teve lá das crianças que foram Uhum. Blumenau? mortas? Mortas à machadada? Olha o caráter do pai de uma das crianças. O que ele diz? Eu perdoo. Eu não guardo ressentimento. Por quê? Porque o caráter desse homem foi transformado. Um ser humano normal, natural, na sua essência, ia desejar o quê? Ia desejar a morte Sim. desse cara, ia querer a morte. Porque nós temos dentro de nós sentimentos que são perversos. E se a gente alimenta esse sentimento, a gente vai morrer, irmão. A gente vai morrer. Sim. E a gente vai matar as pessoas que estão, né, perto da gente. E quais são as pessoas do nosso interesse? Os nossos filhos. Se a gente alimenta, os nossos filhos vão ser perversos também. Uhum. Então,
Qual a mensagem que eu deixo aqui? É possível você mudar o seu caráter. Quando você fala de infidelidade, você está falando de ausência de caráter. Por exemplo, tem gente que fala assim: por exemplo, eu sou infiel à minha mulher. Né? Por quê? Porque a minha mulher não mantém relação sexual comigo, Aham. porque minha mulher não trata de carinho. Para mim, fidelidade não tem nada a ver com isso. Tem Começa a a ver colocar com desculpas, né? caráter. Exato. Você vai achar uma justificativa. Sim. Na verdade, vai achar uma explicação pra algo injustificável, que não tem. E tipo assim, Márcio, quando fala sobre infidelidade, cara, a gente vê, assim, a maioria das traições, o Thiago Magalhães, que faz parte do projeto Hopify também, ele é um cara que fala muito sobre esse assunto de mulheres, né, de homens, de relacionamentos, e ele diz que a maioria dos homens são é o gênero que mais trai, é o Sim. homem, né? Que ele mais. Normalmente, se houve algum. Poxa, esqueci a palavra. Se houve alguma separação, se aconteceu essa ruptura, essa traição, é o homem. Você acha que o homem ele tem uma tendência pecaminosa para isso, referente à mulher, referente a isso? Olha só, o que eu vejo a questão de homem, desde que Adão pecou lá no Éden, todos estão sujeitos, porque a Bíblia qualifica todos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano vai ser extremamente pecador. Mas quando fala dessa questão Traição? da traição em si, o homem vai ser mais, e tem uma explicação na Bíblia que é muito lógica, pelo menos para mim. Aham. A questão da onde que o homem ia, porque Deus falou bem assim, ó, quando expulsou, você vai lavrar a terra, você vai trabalhar, tipo, você vai ser o cara da caça Uhum. e a mulher vai ser a pessoa da casa. Eu acho que o homem ficou com o trabalho e a mulher ficou com o cuidado. Essa separação que eu vejo lá, É desde isso. sempre, né? E Uhum. aí, o que vai acontecer? O homem vai ter o instinto de estar em tudo, de pegar, De e fazer, né? acaba pegando literalmente aonde não deveria. Entendeu? Ótima explicação. É uma Essa questão, foi boa. Essa foi boa. é uma questão de instinto. O homem, Aham. ele é mais, a mulher é mais sensível. Para você conquistar a sua mulher, uma mulher, você tem que, ó, tratar desde aqui do começo, irmão. Eu costumo dizer o seguinte: você quer ter a sua mulher toda noite ou quando você quiser, vai, ó, investindo lá, ó. Pá, vai investindo. E à noite, você só saca, irmão. Mas primeiro você tem que depositar. Bolsa de Vai valores do depositando, relacionamento irmão. aí, Vai ó. depositando, porque Bolsa- depois Média você a longo saca. prazo, né? É, isso aí. Então, Tesouro direto. a mulher precisa isso. O homem não, já tá no instinto dele. Mas É a verdade, natural assim, dele. a gente Então pode... ele tem essa possibilidade Uhum. maior, ao meu ver, do que a mulher nessa Sim, questão de sim. trair, Eu entendeu? acredito que, assim, não puxando sardinha para o homem, mas assim como para o homem, para a mulher também é difícil. Mas a verdade é que tudo isso a gente volta para o assunto de caráter. É isso Em aí. Cristo nós somos uma Sim. nova criatura. Quando Cristo nos fala para que o homem tratar a nossa esposa, assim como Jesus tratou a igreja, eu vejo que ser um homem parecido com Jesus, a gente nunca vai trair a nossa esposa. Com certeza. Ó, a gente tá falando de infidelidade. Agora, Aham, vai lá e fala de fidelidade. Fidelidade é honrar o outro na ausência. exato. Quando eu Legal. não honro o outro na ausência, eu sou infiel. É. E não é só na questão sexual. Sim, amizades, Amizades. família, Finança. sim. Finança. Quantas pessoas fazem negócios e o parceiro não sabe? Eu conheço pessoas, pouco tempo agora não, ontem, um homem chegou até mim e conversando comigo, né? E eu tô assim, meu casamento tá ruim por conta Sim. disso e tal e tal. Eu queria que você me ajudasse, na área espiritual, mas que você me aconselhasse. Eu falei assim, cara,
Você é mais velho que eu, tem mais tempo de casado que eu, mas eu tenho uma certa experiência nessa área do casamento. Afinal de contas, são 15 anos casado e mais de 20 anos nesse relacionamento com a minha Uhum. esposa. Então, a gente tem uma certa experiência. E vamos lá. Tu tá falando aqui que você tem uma sua empresa na Serra, que você alugou uma casa na Serra, que você vai morar na Serra, só que tu só esqueceu de falar com a sua esposa. Uhum. Isso é o quê? A conta não fecha, né? Fidelidade, irmão. Sim. O cara faz todo o planejamento sem a esposa. Aí a Você não esposa, precisa da palavra dela. aí a esposa É como fala se bem eu estivesse assim: dizendo isso. então beleza, vai na fé, irmão. Ela vai falar o quê? Você já tomou todas as decisões, já alugou a Você casa, já entende? fez tudo. Você vai arrumar problema pra você. Em qualquer lugar que você fizer isso, seja, né, no Brasil ou no mundo, você vai ter problema. Então é muito necessário que a gente faça o quê? Que a gente se ligue nessa questão de honrar na ausência, porque isso é importante. E isso fala muito do seu caráter. E o nosso caráter é todo dia precisa ser mudado e transformado. Sabe por quê? Você não tropeça numa montanha. Você tropeça nas pequenas pedras. Sim. Então Exato. diariamente você vai forjando o seu caráter para que a cada dia você venha a ser um homem fiel. Sim, Márcio. É muita informação aqui. A gente ainda tá anotando, tá pontuando. Muita informação. Creio que todos que estão aí do outro lado também, né, estão participando com a gente. Mas agora nós falamos dos problemas, né? Nós citamos alguns desses problemas, os problemas dos homens dessa geração, os problemas de ser fraco quando um homem é fraco, a falta de tempo e a infidelidade. Mas agora eu queria te fazer umas perguntas. Queria 3 conselhos seu para esses homens que se encaixam aqui, porque até agora nós falamos os problemas e agora nós vamos levar para a resolução de cada um desses problemas, porque esse é um dos nossos intuitos. Você que está com a gente aqui, o Fúria Bolha, o nosso podcast, ele vai ser assim: nós vamos mostrar o problema, mas nós vamos trazer informação suficiente para que seja possível sair dessa situação. Porque é muito fácil jogar o problema e deixar ele aberto. Mas até onde compete a gente, nós vamos tentar fazer com que você te ajudar, te inspirar, que você saia dessa situação. Beleza, Márcio? Então eu gostaria que você desse para nós 3 conselhos para pessoas que estão passando por esses problemas. Primeiro, homens que estão no cenário de ser fraco, essa geração fraca que está vindo aí. Aquelas pessoas que estão dando pouco tempo para as coisas que realmente importam. E pessoas que se encaixam nesse ponto de infidelidade, tanto com a família, com os amigos, com relacionamentos. O que você diz para nós passarmos para essas pessoas? Então, irmão, eu penso o seguinte: dentro dessas situações, o que os homens precisam é o autocuidado. É aquilo que Paulo disse assim: olha, examine a si mesmo, porque você vai corrigindo toda falha. O grande problema é porque a gente quer apontar. Mas só que é o seguinte, ó, eu tô apontando aqui pra você. Sim. Tem 4 dedos apontando de volta pra mim. Então eu preciso parar de tirar o cisco do olho do meu irmão. Tirar Tem uma esse trave travessão aí na sua cara. no meu. Aham. Então assim, eu preciso parar de olhar pra pessoa e ter um autocuidado comigo. Tá? Como é que é o Márcio? O que o Márcio fez hoje de certo, de errado? Pô, falei um negócio errado aqui, irmão. Caraca, eu preciso corrigir isso. Eu fiz algo errado aqui com meu filho, com um amigo, com uma pessoa. Eu preciso corrigir isso. Eu falei algo que magoou a minha esposa, a minha companheira. Eu preciso corrigir. Então, isso é um autocuidado que eu tenho comigo. E continua Esse em é todas as o áreas. primeiro conselho, né? Em todas as áreas. Esse é o primeiro conselho. É o autocuidado. Olhe com você com um olhar que você nunca olhou. Uhum. Segundo, cuide das suas emoções. Seja uma Uhum. pessoa equilibrada. Top. Eu penso que os homens dessa geração não estão sendo equilibrados, Sim. né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: já ouviram falar no homem 12/8? Não. Isso daqui é Explica novo, pra irmão. gente, Isso aqui explica é pra novo. gente aí. Quando você vai aferir a sua pressão, se ela tiver a 17, sua pressão tá alta. Uhum. Se ela tiver 8,
porque a sua pressão tá baixa. E isso vai causar danos em você. Uhum. Tu pode morrer a qualquer momento. Pode acabar a sua vida. Agora, quando você vai aferir a sua pressão e ela está 12/8, é porque ela está equilibrada. Ela está Uau, normal. Muito bom, hein? bom. Nós precisamos ser equilibrado, porque eu sendo equilibrado, com as minhas emoções tratadas, meus filhos vão ser equilibrados. As pessoas que estão perto de mim vão ser. Por quê? Porque eu não posso mudar ninguém, mas eu consigo influenciar as pessoas a mudar. Bom. Uau, muito bom. Entende? E a terceira situação é o seguinte, cara. Você precisa depender de Deus. Uau, muito bom. Olha só, o salmista no Salmo 46, ele diz assim: Deus é socorro bem presente na angústia. Davi vai dizer no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí lá no verso 4, se não me falha a memória, ele fala assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. A nossa geração, ela só vai ser guardada, né? Ela só vai ser forte de verdade quando ela voltar os olhos para Deus Yes. e voltar a Glória a exercer Deus. a sua espiritualidade. Uhum. Porque assim, eu não tô falando de religião aqui, irmão. Uhum. Mas uma coisa precisa ficar bem clara. Se a nossa espiritualidade, se ela não for forte, todo o restante da nossa vida não vai fazer sentido. Sim. Quando Deus criou o homem, ele falou bem assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele sopra o seu espírito dele no ser humano. O vazio, o vazio, né, Existencial. existencial no homem é falta de contato com o Criador. Então não Yes. importa o que você acredita, mas o que eu falo para você é o seguinte: busque conhecer a Deus, busque fomentar a sua espiritualidade, porque isso vai fazer você crescer. Homens fortes precisa ter uma referência em quem acreditar. E eu acredito na escritura que diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Glória a Deus. Deus. Amém, amém. Então é isso. É mais ou menos isso. É sobre isso. É mas- sobre isso, eu tô um digerindo ainda aqui as informações, e ele falou ali um pouco sobre o vazio existencial, e com os adolescentes lá, com os jovens que fazem parte, né, que a gente ajuda e tal. Eu falo sempre sobre a questão do vazio existencial, porque é algo muito comum na nossa geração, né? O Jonathan Uhum. sabe disso. O vazio existencial é algo que faz parte disso. A gente cuida de adolescentes que se cortam, adolescentes que têm depressão, vários tipos de problema, e a maioria das vezes, quando você vai perguntar, a causa é essa. Não sabe para que está aqui, não sabe para que veio, não sabe o porquê existe. Vazio existencial, falta algo para ela. Mas o que que nós falamos, nós contamos e mostramos para a pessoa que existe? Existe algo ali dentro de você, existe um vazio, um buraco dentro de você que só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. É isso. Só Deus pode preencher esse vazio que está no nosso coração. Yes. E eu, por um tempo, passei por isso, não sabia o porquê estava, sentia esse vazio, não sabia o motivo de estar aqui. Mas a partir do momento que eu conheci a Deus, que eu vi o que Ele tem para mim, tudo que Ele tem para mim, a sua graça, tudo que me foi apresentado, eu entendi o porquê estar aqui. Então é isso que nós queremos deixar também. Yes. O vazio que tem dentro de você só pode ser preenchido por Jesus. Não, isso aqui é tão forte quando você fala ser preenchido pelo Espírito Santo. É o seguinte: o homem mais forte que a Bíblia relata foi quem? Sansão. Por Sansão. quê? Porque a sua Sim. força Aham. estava em Deus. Que ele tinha um propósito, né? Algo ligado. A partir do momento que ele perde a sua comunhão com Deus, ele perde a sua força. E o que acontece com ele? Ele tem a sua visão arrancada. Muitos homens estão tendo a sua visão arrancada porque perdeu o propósito de Deus na sua vida. Amém. Perdeu a presença de Deus na sua vida. Então, Muito bom. eu deixo essa mensagem aqui para Glória os a Deus. homens, Obrigado, Amém. que é Marcos. possível ser forte se nós Amém. voltarmos os nossos olhos para Deus. Gente, e esse foi o nosso primeiro podcast de Fúria Bolha. Nós aprendemos coisas muito importantes aqui hoje, como é importante nós darmos tempo às coisas que realmente precisam. Aqui, ó, acabou E de agora- sair pra gente lá que você tá naquela grandona ali, olha pra ela. Tô nessa grandona aqui? Isso. E, gente, é possível ser homem em um mundo de meninos. Lembra disso.
Pastor Márcio, muito obrigado pela sua Tamo junto. presença. Você vai estar aí alguns dias ainda dessa semana com a gente. Tamo junto. Vai ser muito bem-vindo. Kevin, por favor, deixa o convite para amanhã. Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora. 49 minutos de podcast. Amanhã vamos ter um tema. Qual o tema, John? Saia da pornografia. Forte, hein? Nós traremos esse tema e tem uma Forte. pergunta pra você. E aí, você já teve contato com a pornografia? Você é uma pessoa viciada em pornografia? E aí, o que você me diz? Yes. Faz um teste. Fique um mês sem nenhum contato com a pornografia e você vai ter resposta. Mas amanhã... Segura. Calma, desculpa. Spoiler, não. Comecei a Segura, soltar, segura, comecei a soltar. segura. Amanhã nós estaremos aqui novamente, eu e o Jonathan, com a participação do nosso amigo Márcio, que estará com a gente toda essa semana para falar sobre pornografia Tamo e junto. ajudar você a fazer como nós fizemos e sair da pornografia. Top. Você é o nosso convidado especial, foi um prazerzão estar com Por você. favor, gostaria de convidar você a curtir, comentar, se inscrever nesse canal. E amanhã, às 17 horas da tarde, nós estaremos aqui novamente. Uma salva Deus de palmas por te Márcio aí, abençoe. pessoal. Tamo junto, pessoal. Obrigado, até a Valeu, próxima. grande abraço.